tinha uma coisa que acontecia nas arquibancadas do Maracanã, quando eu crescia indo aos clássicos do Rio de Janeiro, que quando um rival começava a ganhar do outro de maneira repetida e com muitos gols e dando aquela bailada, a torcida cantava: deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. Marcelo Beckler, o Barcelona está bailando para cima do Real Madrid nessa temporada. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Boa tarde. É verdade. Assim, mordeu e chacoalhou de novo, né? Um resultado que me surpreende bastante. Eu achava que o jogo seria bem menos dominante como foi. 1-0 do Real Madrid já era praticamente injusto. O Barcelona já tinha tido 2 oportunidades de marcar. Eu acho que às vezes é meio errado falar que é injusto quando um time perde o gol e o outro marca, porque também tem injustiça na efetividade, né, de um lado ou de outro. E que termina o primeiro tempo, começa o segundo com o Barcelona voando para cima do Real Madrid. Ainda bem para o Real Madrid que o Chesney foi expulso, porque senão poderia ter sido uma das maiores goleadas. O Barcelona teve um gol de repetir o 6-2, né? Que é uma goleada muito emblemática, histórica, em 2009 do time do Guardiola. Então, eu acho que diz muito sobre os dois times, tá? Esse Barça tá feito para os jogos grandes, tirando o Atlético de Madrid, que simplesmente a bola não quis entrar, mas que foi esse nível de domínio mais ou menos que o Barcelona teve, e o Real Madrid tem que acordar para os jogos grandes, porque tirando a Atalanta, o Real Madrid essa temporada, nos jogos que importavam, nos jogos grandes dessa temporada até aqui, fez água, como competiu contra Milan, Barcelona de novo, Liverpool, Borussia Dortmund. O Real Madrid tem que melhorar onde ele é melhor, que é nos jogos grandes. Tati Mantovani, 2 jogos do Real Madrid contra o Barcelona nessa temporada e 9 gols sofridos. É uma crise profunda, especialmente quando se perde dessa forma 2 vezes contra o maior rival. Boa noite. Boa noite. As derrotas para o Real Madrid são doloridas, mas as derrotas no Clássico, elas costumam vir com outra coisa, né? A gente só não sabe exatamente o que vai ser essa outra coisa que vai vir junto. Mas começam com muitas críticas, não tá sobrando crítica para todo mundo. Começando pelo técnico Carlo Ancelotti, depois passando por alguns jogadores, que daqui a pouquinho a gente vai passar, mas que tem alguns que a torcida já está pedindo para não jogarem mais com o Real Madrid. E terminando na diretoria, que não tem feito as contratações que o Real Madrid precisa para vencer os jogos grandes, né? Porque o Real Madrid está com muitos problemas defensivos e hoje, de novo, praticamente no primeiro tempo, todos os gols do Barça saíram pelo mesmo lugar. O Real Madrid está com um problema no lado direito da defesa e não está conseguindo, como o Marcelo falou, fazer frente aos jogos grandes. O problema é a Supercopa da Espanha é um título importante. É um título importante, não é como La Liga e como Liga dos Campeões. Agora, perder da forma que foi para o maior rival faz com que seja uma derrota muito importante. Então, não sei até que ponto isso aí vai balançar ou não as estruturas internas do Real Madrid, mas com certeza essa semana se vai falar muito sobre isso, Fred, e vamos ver se vai trazer alguma consequência. A primeira delas é que o Real Madrid, que é em busca de 7 títulos na temporada, já não pode chegar aos 7, e o primeiro de 2025 já foi. Arthur Quesada, show de brasileiro mais uma vez, show de Rafinha nesse clássico, que tem muita coisa para falar. Boa noite para você também. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema Rafinha, né? Porque eu acho que merece um preâmbulo, né? Utilizando as suas habilidades, suas palavras. Já utilizou mal, né? Talvez. Mas é exatamente essa a minha função aqui. Eu sou de uma geração que foi impactada pelo xaropinho, né? Do Ratinho. Então, o meu papel hoje aqui nesse programa é esse. Rapaz! É o cara que fica lá, né, no fundo da sala. Cara! Mas, ó, vamos falar o que é verdade? Um baile à parte do seu Hans Flick com o Ancelotti, hein? E diria mais, se o Chesney não é expulso, poderia ter ficado realmente muito mais feio, porque a sensação que eu tenho é de que ficou barato 5-2 nesse jogo, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em cada momento da partida. Pois é, e você pode participar, evidentemente, mandando o seu superchat, que a gente lê aqui. Já estou vendo uma galera comentando e também enviando superchat. Daqui a pouco vou ler a sua mensagem. E deixa o seu like. Com 3.000 likes a gente conta um fun fact, uma história em teoria divertida
no fim do programa se a gente bater a meta, repito, de 3.000 likes. Por favor, participa aqui com a gente no Melhor Futebol do Mundo. Lembrando que a gente está sempre ao vivo, às segundas e quintas-feiras, às 14h, horário de Brasília, e programas como esse são extraordinários, no sentido de ser fora do comum. Não sei se no sentido de ser acima de uma qualidade normal. Espero que seja. Temos muito para falar. Marcelo Beckler, eu quero voltar contigo para a gente trazer para você qual que é o principal ponto dessa goleada do Barcelona para cima do Real Madrid hoje, mais uma na temporada, que a gente precisa se debruçar primeiro. A repetição, a exposição das fragilidades defensivas do Real Madrid do Ancelotti ou do Real Madrid do Florentino Pérez, ou se é a grande atuação do Rafinha, mais um golaço do Lamine Yamal. Enfim, tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que começando pelo lado vencedor, esse Barcelona mostra que ele pode fazer de tudo. O que ainda falta para esse time fazer, e faltava, e hoje ele fez muito bem, é sofrer quando tem um jogador a menos e quando é atacado, né? O Barcelona sabe atacar, recuperar a bola, correr para frente, chegar com 1 milhão de jogadores dentro da área, mas mostrou em vários momentos da temporada, quando tomou 2-2 do Celta em 5 minutos, quando tomou o gol de empate do Betis, quando perdeu um jogo e foi amplamente superado pelo Mônaco, porque teve um jogador a menos com 10 minutos de jogo. Quando o Barcelona teve um jogador a menos, ou quando foi muito atacado pelos seus adversários, ele tinha tido muitas dificuldades nessa temporada. E jogou 30 minutos com um jogador a menos hoje e praticamente não sofreu. Teve um chute do Mbappé aos 95 minutos de jogo, que foi praticamente a única coisa que fez o Real Madrid. Isso vale falar daqui a pouco, porque também para mim diz muito sobre esse Real Madrid, que vive de individualidades até aqui. Mas a capacidade do Barcelona de fazer gols de contra-ataque hoje, por exemplo, é uma coisa que há muito tempo não vê esse time fazer. O quarto e o quinto gol são contra-ataques de galopadas rapidíssimas dos jogadores do Barcelona, em recuperações de bola e saídas muito limpas. Então, que você consiga competir fisicamente igual esse time consegue, morder, roubar a bola, marcar em cima. Que você não se amedronte pelo seu adversário, que você saiba contra-atacar, dá ao Barcelona muitas coisas que ele não tinha temporadas passadas. Que se os jogos não iam a 60 por hora, porque ele queria jogar a 60 por hora, ele era atropelado. As derrotas de Roma, Bayern de Munique 1 milhão de vezes, Liverpool e tal. Esse time, se o adversário quer jogar a 120, ele consegue ir a 130 se bobear. E ele aposta que ele vai ser mais rápido. Então ele de vez em quando pausa, pensa um pouco mais, pisa na bola. O Pedri normalmente é quem faz isso, todos os outros querem sair correndo para frente. Mas mostrar que você pode competir com as suas armas, mas também com as armas do outro, é muito positivo. E a partir daqui tem as individualidades, né? O grande jogo do Pedri, mais uma vez, o grande jogo do Marc Casadol, o grande jogo do Lamine, do Rafinha. Rafinha foi escolhido agora o melhor em campo. Do Jules Koundé também, embora eu acho que tenha sofrido muito com o Mbappé, especialmente com o Mbappé. E tem o outro lado. Não sei se a gente vai por partes, mas tem um lado do Real Madrid também, que para mim também evidencia tudo, tirando os últimos jogos do Real Madrid, que realmente tinham sido bons, mas tudo que o Real Madrid está deixando a desejar nessa temporada até aqui. Pois é, Tati, a gente pode já colocar o dedo em algumas feridas. Esse Real Madrid vem de 5 vitórias consecutivas, né, até chegar nesse jogo contra o Barcelona. Parecia que havia algum caminho, alguma estabilidade, só que isso aí é você dar um tapa na mesa e derrubar tudo mais uma vez, né? O Ancelotti tinha voltado a utilizar nas últimas coletivas a palavra equilíbrio, que era uma coisa que ele batia muito na tecla no início da temporada, que o time estava desequilibrado. Ele dizia, não, voltamos a encontrar o equilíbrio. Tanto é que hoje ele escala o quarteto ofensivo, né? Nos jogos grandes, ele sempre abria a mão de um dos atacantes do Real Madrid, né? Vinícius, Rodrigo e Mbappé dificilmente jogava os três. E nos últimos jogos ele tem apostado por isso, e hoje, em jogo grande, ele foi de novo com o quarteto, com os três, mais o Jude Bellingham. E a verdade é que hoje eu ainda acho que ele fez alguns ajustes, e eu coloco muito essa derrota na conta do Ancelotti, apesar de todos os pesares de nenhum jogador do Real Madrid ter feito um bom jogo e das individualidades que no final era o que estavam resolvendo os jogos desse tipo no início da temporada não terem resolvido dessa vez, mas acho que o Ancelotti também não foi bem nessa partida. Acho que as decisões que ele tomou na escalação e no posicionamento dos jogadores durante o jogo, principalmente vendo o que o Barça estava oferecendo e como o Barcelona queria jogar, acho que ele falhou. Ele é um cara que olha muito para o rival e eu acho que ele não conseguiu olhar para o Barcelona até agora. O Ancelotti continua não entendendo o Barça do Hansi Flick, porque ele não consegue de nenhuma forma, seja como o Barça jogou no Bernabéu, ou seja como jogou hoje, que talvez tenha pontos parecidos, mas não foi totalmente parecido, ele não conseguiu de nenhuma forma equilibrar o seu time para jogar contra o Barcelona. Então,
esse Real Madrid tem muitos problemas e os principais deles são defensivos, e hoje eu acho que também de meio campo. Num jogo como o de hoje, o Real Madrid precisou do Bellingham e o Bellingham não esteve. Muitos problemas individuais, ninguém fez uma boa partida, talvez tirando o Courtois naqueles 2 primeiros lances do jogo, que poderia ter mudado a partida. A gente fala que a expulsão do Szczęsny muda muito para o Real Madrid e evita que o Real Madrid tenha sofrido mais gols, mas as defesas do Courtois também evitam que o Real Madrid tivesse perdendo por 2-0 logo aos 4 minutos de jogo. Então é um Real Madrid com muitos problemas e é um Barça que conseguiu tirar a medida desse Real Madrid. Hoje o Barça do Hansi Flick olha para o Real Madrid e consegue enfrentar esse time e golear. Então, não sei, repito, o que essa derrota vai trazer daqui para frente na temporada para o Real Madrid. O Valverde falava na prévia do jogo que aquele 4-0 era um ponto de inflexão para o Real Madrid, porque a partir daquele jogo o time entrou numa crise que demorou 7 partidas para conseguir sair da crise, para conseguir se reerguer de novo em La Liga, na Champions, enfim, em todas as competições, ganhou título no decorrer desse momento, mas a verdade é que agora o Real Madrid volta do ponto zero. A gente vê um Real Madrid com muitos defeitos ofensivos, com as individualidades não conseguindo resolver, e um time que hoje tem muito mais problemas do que soluções, tanto que o Ancelotti não conseguiu encontrar a solução para vencer esse jogo nem para empatar. Eu tava vendo, acho que é desde a década de 60 ou de 70 que um dos dois lados não aplica 2 goleadas, assim, de 4 ou mais gols, 2 vezes na mesma temporada. Então, de fato, é algo histórico que a gente está vendo aqui, que não acontece há muito tempo no maior clássico do futebol mundial, pelo menos do futebol europeu. Eu coloco isso em perspectiva porque, Tati, o Ancelotti ele tem uma moral e vem de uma temporada que a gente dizia que foi a grande temporada dele como treinador, entre grandíssimas temporadas dele como treinador pelo Real Madrid, pelo Milan principalmente. Mas alguma coisa aponta para ele, né? É claro que depois a gente pode falar da diretoria, do planejamento, da falta de reforços para um setor carente, mas não dá para você ser treinador do Real Madrid, por maior que você seja, passar impune a 2 pancadas sofridas pelo Barcelona em poucos meses. Eu acho que hoje, assim, obviamente que eu acho que a base tá na não contratação de jogadores que o Real Madrid precisa e já faz tempo, né? Desde a temporada passada, que o Ancelotti conseguiu remendar o time e conseguiu ganhar a Liga, ganhar a Champions e terminar 2024 com 5 títulos. O problema é que no jogo de hoje evidencia muito as decisões que ele tomou, né? Manter o Tchouaméni na zaga, manter o Lucas Vázquez na lateral direita, não dar opção para o Raul Asensio ser titular, que é um zagueiro de origem, colocar o Camavinga no meio-campo, manter só o Camavinga e o Fede Valverde para conter o jogo do Barcelona. O Jude Bellingham ele colocou numa posição até mais avançada e recuou o Rodrigo hoje, perdendo um potencial ofensivo e condenando também um meio-campista que acabou não atuando no jogo. O Bellingham praticamente não tocou na bola durante o primeiro tempo. Então as decisões do Ancelotti hoje elas ficam muito marcadas, porque, de novo, o Real Madrid não consegue fazer frente a esse Barcelona. E é o Barcelona, evidentemente que é o que se olha mais, mas o Real Madrid tem tido muita dificuldade em jogos grandes. E aí, obviamente, a gente vai falar daqui a pouquinho da questão da diretoria, da não contratação de jogadores, que o time está remendado de novo, mas no jogo de hoje as decisões do Ancelotti com certeza afetaram. E aí é como a gente sempre fala, vão começar a questionar o Ancelotti de novo? Vão, porque em derrotas assim no El Clássico, mais de um técnico do Real Madrid já caiu. Eu acho que teve um defeito tático hoje que ele tinha que ter reparado durante o jogo e modificado. A ideia dele hoje foi, quando o time defendia, o Real Madrid normalmente defende 4-4-2, né? Nas últimas partidas, contra Valência e Mallorca, esse ano, defendeu com Bellingham pela esquerda, o Rodrigo pela direita, Vini e Mbappé na frente. Hoje ele muda, ele coloca o Vini para defender pela esquerda, em cima do Condé, e o Bellingham e o Mbappé como os 2 atacantes com o Rodrigo pela direita. Até fazendo um 4-4-1-1, com o Bellingham um pouco mais recuado. Acho que a ideia disso era ter Bellingham, Camavinga e Valverde por dentro, Camavinga e Valverde mais recuados e o Bellingham um pouco mais à frente, para ter 3 meio-campistas contra os 3 do Barça. Evitar que o Barcelona começasse a ter superioridade numérica e tal, e puxar os jogadores do Real Madrid. Acontece que o Barcelona conseguia construir um pouco mais de superioridade, porque ou o Rafinha ou o Lamine baixavam por ali, normalmente mais o Rafinha, que fixava o Lucas Vázquez, então o Lucas Vázquez sofria porque estava o Rafinha em cima dele toda hora e o Baldé passava igual uma bala e o Rodrigo não conseguia acompanhar. Até acho que foi bem taticamente o Rodrigo na maioria das vezes, mas nem sempre conseguia acompanhar o Baldé. Então o Barcelona sempre tinha superioridade pelo lado e do outro lado o Vinícius não recompunha tanto pela esquerda. Então o Condé e o Lamine também tinham. O que eu acho que ele tinha que ter feito durante o jogo era avançar do Rodrigo,
descia do Bellingham 2 passos mais para trás para jogar Bellingham e Camavinga por dentro e o Valverde como um ajudante do Lucas Vázquez pela direita. Aí você fazia um 4-4-2 com o Valverde de um lado, Vini do outro, Bellingham e Camavinga por dentro, Rodrigo e Mbappé na frente. E na hora de atacar, aí o Bellingham dava passo à frente, o Rodrigo ia para o lado e tal, e você montava o time de novo no 4-3-3. Mas a superioridade que o Barcelona conseguiu fazer pela esquerda, com Rafinha e Baldé em cima de Rodrigo e Lucas Vázquez, matou o Real Madrid. Fora que quando o Lewandowski saía da área, ele puxava o Rüdiger e muita dificuldade dos laterais de fechar por dentro e atrapalhar as diagonais. Mas enfim, o Ancelotti, eu acho que teve desde antes do 1-0 chance de mudar isso e de perceber essas vantagens que o Barcelona estava construindo com muita facilidade durante todo o jogo e não mudou hora nenhuma, para preservar o quarteto, para preservar as capacidades ofensivas dos seus jogadores de frente, só que é muito difícil você ser ofensivo e atacar quando não para de entrar água no barco. E Arthur, a água não parou de entrar e quando chegou o intervalo estava 4-1. Foi um baile que o principal espectador foi o Ancelotti, né? A incapacidade, a ingenuidade dele de encarar esse jogo já assusta. Se ele queria uma resposta para um jogo grande, ou especialmente contra o Barcelona, para você utilizar o quarteto da forma com que ele quer utilizar o quarteto, ele teve. Não dá, porque você já tem uma carência do plantel em posições específicas, você já tem muito jogador improvisado. Hoje você tem um zagueiro como o Asensio, que fez um partidaço contra o Mallorca, e depois você colocar o Tchouaméni junto com o Lucas Vázquez ali, além de você improvisar um jogador, você improvisa uma dupla e você deixa os dois muito expostos, né? Porque o Rodrigo não fez essa função de dobrar a marcação pela direita e nem tem que fazer, porque o Rodrigo, se ele se adaptar mais um pouco, daqui a pouco ele está jogando de goleiro, né? Enfim, é uma adaptação diferente a cada jogo. E você teve vários problemas. O Beckler citou alguns aí, mas assim, tem essa questão do Lucas Vázquez com o Tchouaméni, tem a questão do espaçamento entre linhas, né, e dando muita liberdade no setor criativo do Barcelona, que é um perigo, né? Com 2, 3 passes, um time que verticaliza tão bem as jogadas, ele te deixa sem lenço e sem documento. E aí depois você tem uma falta de pressão ao portador. O Real Madrid assistiu muitas vezes o Barcelona iniciar jogadas, né? O gol do Rafinha de cabeça é basicamente isso. O Baldé, se eu não estou enganado, com muita liberdade, ele vira, olha para cá, olha para lá, vê o que faz, dá um lançamento e a infiltração do Rafinha é perfeita. A gente está falando primeiro dos defeitos do Real Madrid e eu acho que hoje é na conta do Ancelotti. Foi incapaz de mudar, foi incapaz de escalar a bola de segurança e insistiu no quarteto para ter uma resposta. Está aí a resposta dele em jogo grande em relação ao quarteto.